Boa tarde, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Nando Diniz. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite que me foi formulado, porque é uma honra participar desse programa, aproveitando a audiência que ela alcança vários municípios da Paraíba, e dizer que estou à sua disposição para começarmos a trocarmos as ideias que vocês assim entenderem. E eu costumo dizer que eu sou príncipe, porque quem é filho de princesa é príncipe. Portanto, sou um príncipe sertanejo. Eu gostaria de começar, inclusive para as pessoas que estão nos acompanhando em vários municípios, perguntando uma pergunta assim, bem direta. Qual é a função do Tribunal de Contas do Estado? Muitas pessoas que estão nos escutando escutam muito. Contas, Tribunal de Contas aprovou contas do prefeito tal, ou da gestão tal, reprovou, ou com ressalvas, ou então emite alertas. Eu estava até falando isso aqui agora há pouco. Qual é a função do Tribunal de Contas do Estado, presidente? Edson, o Tribunal de Contas do Estado, ele é um órgão que tem extração na Constituição Federal e se repete na Constituição do Estado, e que se a sua função precípua é do controle externo. E o que é controle externo? É você fazer o controle fora da administração, porque tem um controle interno, que é aquele controle internamente à administração. E nós fazemos esse controle externamente. Agora, é importante dizer que o titular do controle externo é o Poder Legislativo, é a Câmara Municipal, são as Assembleias Legislativas, o Congresso Nacional, porque detém a titularidade do controle externo. E o Tribunal de Contas é um órgão, não é um poder, como é o Ministério Público, que é um órgão, como é a Defensoria Pública, que é um órgão, e nós fazemos a parte exclusiva do controle externo. E o controle externo, ele envolve uma gama de ações, porque todo poder e órgão, ele tem função, competência e atribuição. Então, na verdade, tudo que diz respeito ao dinheiro público cabe à participação do Tribunal de Contas. Isso está no artigo 70 e 71 da Constituição Federal. Quem guarda, administra dinheiro público tem a obrigação de prestar contas aos tribunais de contas, porque essa é a função exclusiva. Aí você me pergunta, e a nomeação, e o concurso público, e o ato pessoal? Sim, também presta-se contas, porque envolve dinheiro público. E a licitação? Também, porque você, na execução da licitação, se envolve dinheiro público. Então, tudo que tenha dinheiro público, a Constituição determina que cabe a análise e o julgamento ao Tribunal de Contas. Nós estamos conversando com o presidente do TCE, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Nando Diniz. Inclusive, quem está aqui no estúdio abraçando o senhor, a vereadora de Cajazeiras, Léa Silva, está abraçando o senhor. Dê um abraço nela, depois vou cumprimentar vários vereadores que eu tive a honra e a satisfação de conhecer no município de Triunfo, na semana passada. Pois é, a vereadora Léa Silva, que daqui a pouco vai estar participando do programa Câmara em Ação aqui da cidade de Cajazeiras. Uma pergunta que, quando a gente já anunciou que estaria com o senhor, e que foi muito recorrente por vários internautas e por vários telenautas e ouvintes, foi a seguinte: o Tribunal de Contas aprova as contas do prefeito, vai para a Câmara desaprova. Uma outra, na mesma vertente, o Tribunal de Contas reprova as contas do determinado gestão, quer seja do prefeito, e vai para a Câmara Municipal e a Câmara desaprova. Por que isso acontece? Isso fica uma dúvida que paira na cabeça das pessoas e que não entendem muito isso, porque o Tribunal de Contas é o técnico, é ele que dá o parecer técnico,
E por que isso acontece? Isso está dentro da lei? Isso é normal, presidente? Você praticamente respondeu, Peterson. Mas agora vamos para a parte técnica. A Constituição Federal e a Constituição Estadual, ela deixa bem claro que a titularidade do controle externo é do Poder Legislativo. Então, o que é que acontece? O Tribunal de Contas, como é um órgão técnico, ele prepara todo esse processo para julgamento. Esse julgamento é dividido. Uma parte vai para o parecer prévio, veja que eu estou citando parecer prévio, e a outra para julgamento. Quando trata-se de parecer prévio, quem julga são as câmaras municipais, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional. Quando trata-se de julgamento, a emissão de um acórdão, aí é o Tribunal de Contas. Vamos melhorar a informação. Só tem 2 prefeitos na Paraíba que não são ordenadores de despesas. É aquele que não autoriza despesa, não homologa licitação, não dá ordem de serviço, não anda com cheque no bolso ou com autorização bancária de transferências de numerários, porque eles não ordenam despesa. É João Pessoa e Campina Grande. Quando o tribunal analisa as contas desses 2 gestores, emite um parecer prévio, que é remetido às câmaras municipais. As câmaras municipais é que decidem, com base, fundamento na análise técnica do Tribunal de Contas. No caso dos demais prefeitos da Paraíba, eles são ordenadores de despesas e chefe de poder. Aí o que é que faz o Tribunal de Contas? Emite um parecer prévio, quem examina são as câmaras municipais, e um acórdão que as câmaras municipais não podem modificar. Exemplo, nós entendemos que uma determinada despesa o prefeito não comprovou. Como é que nós procedemos? Editamos um parecer prévio pela emissão de parecer contrário, pela irregularidade que é gravíssima, e editamos um acórdão, imputando este débito para ser devolvido pelo prefeito e encaminhamos para o Ministério Público. Então, esta divisão ela é constitucional. Então, não existe nada como fazer qualquer questionamento na posição. Ela é quem julga o parecer prévio. Dessa forma, isso acontece com as Assembleias Legislativas e com o Congresso Nacional. Muito bom. A gente tem uma rede, e nessa rede alguns participantes também, correspondentes, vão estar participando dessa entrevista. Vamos começar por o Alisson Bezerra, que é da Rede Mais. Vou começar pela capital João Pessoa, Rede Mais, Portal Mais PB, que também tem uma pergunta ao presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nominando Diniz. O Alisson Bezerra, boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Peterson. Boa tarde a todo mundo que acompanha o programa Olho Vivo. Boa tarde ao conselheiro nominando Diniz, presidente do Tribunal de Contas do Estado, a quem dirijo a minha pergunta. Presidente, há cerca de 3 anos, o conselheiro Arthur Cunha Lima está afastado das funções no Tribunal de Contas do Estado. Ele tinha dado entrada na aposentadoria junto à PBPrev, no governo do Estado, mas teve o processo suspenso e está em tramitação um outro processo junto ao TCE de aposentadoria. Gostaria de saber do senhor como é que anda esse processo, se já está próximo da aposentadoria dele, como é que está o trâmite sobre essa questão. O que é que aconteceu? O conselheiro Arthur, ele já tem tempo suficiente para solicitar sua aposentadoria, assim o fez. Só que como ainda está sub júdice a análise de um inquérito, o Ministério Público Federal pediu ao ministro do Superior Tribunal de Justiça que sobrestasse este processo até a conclusão do inquérito. Então,
Enquanto esse inquérito não for concluído, o conselheiro Arthur Cunha Lima só poderá ser aposentado na compulsória. E se a memória não me falha, ele completa os 75 anos em 19 de dezembro de 2024. Então, daqui para lá, se não houver o arquivamento do inquérito, o conselheiro Arthur terá de aguardar até completar os 75 anos, que se fará nesta data que eu lhe disse. Vamos agora à pergunta do repórter e apresentador da Rádio Liberdade FM, Naldo Silva, de Pombal. Naldo, fica à vontade, boa tarde. Presidente nominando, prazer em falar com o senhor. Presidente, minha indagação é nesse momento que nós estamos nos aproximando de eventos festivos, né? Festas juninas, eventos comemorativos de meio de ano, etc. Naquele assunto sempre polêmico que envolve prefeituras do estado da Paraíba, questão de gastos com eventos festivos. Nós temos situações de municípios muito pequenos, com orçamentos apertados, faltando serviços básicos, né, de políticas públicas, saúde, educação, etc., mas que gastam valores altíssimos com a realização de eventos, contratando artistas de renome nacional por valores exorbitantes, que muitas vezes participam de no máximo 1 hora de shows. A minha indagação é de que forma o Tribunal de Contas tem agido nessa questão, né? Não há uma regulamentação, naturalmente dependeria de uma norma legislativa, de uma lei para, por exemplo, restringir. Haveria essa possibilidade no âmbito do Tribunal de Contas para estipular um teto de acordo com a população, de acordo com o orçamento de cada município, nesse sentido de gastos com eventos festivos? Minha saudação ao senhor, muito obrigado pela oportunidade da gente conversar sobre isso. Naldo, eu é que agradeço e sua pergunta é bastante inteligente. O Tribunal de Contas, desde 2017, que editou 2007, editou uma resolução orientando os jurisdicionados em relação a festividades e calamidade pública. E por que razão nós estamos batendo sempre nesta tecla? Quando o gestor decreta estado de calamidade pública, é porque ele sente a necessidade de ser dispensado de determinadas amarras que a legislação lhe impõe, para ter mais flexibilidade para atender os seus munícipes que estão padecendo de uma determinada ação do tempo, do qual ele não tem responsabilidade. Então, ele vai, declara estado de calamidade pública e poderá usar, sem determinadas exigências, o dinheiro público. Aí, o que é que acontece? Você declara estado de calamidade pública, você está livre de determinadas exigências legais e vai gastar dinheiro não com seus munícipes que estão precisando. Você vai gastar dinheiro com festividades. É importante as festividades? Sim, é importante. E a resolução, ela deixa bem claro isso. Ela não impede de você fazer a festa. O que ela orienta é que você siga todos aqueles ditames para um estado de exceção. Então, você tem tradição de uma determinada festa, você pode realizar de forma econômica e não fazendo despesas que poderiam estar sendo utilizadas para socorrer a sua população. Ou então não é verdadeira a declaração de calamidade pública. Das duas, uma. Ou não é verdade a calamidade, ou você utiliza corretamente o dinheiro público. E isso o Tribunal de Contas está e continuará acompanhando. Agora, no mês de maio, estarei publicando quais são os municípios da Paraíba que estão em calamidade pública, como a forma de aviso para que se cumpra corretamente o que determina a legislação.
Ok, agora vamos ao Vale do Piancó, aos estúdios da TV Diário do Vale, que também nos acompanha também na região do Vale do Piancó. Claudinho Nepó tem a sua pergunta agora. Claudio Nepó, com você, boa tarde. Muito boa tarde a vocês da TV Diário do Sertão, Peterson, Zé Neto e a todos. Cumprimentar o presidente, o doutor Nominando Diniz Filho, parabenizá-lo mais uma vez, doutor. O senhor está conduzindo já pela segunda vez o Tribunal de Contas do Estado. A minha indagação seria o seguinte: o Tribunal de Contas do Estado ele tem mostrado ser um parceiro dos prefeitos, né, na questão do julgamento das contas, até mostrando como é que se faz, orientando, para que o prefeito ele não, entre aspas, doutor, faça coisas erradas. Mas mesmo assim, quando o Tribunal de Contas ele reprova as contas de um determinado prefeito, manda o parecer para as câmaras municipais, e nas câmaras municipais, digamos que o parecer é derrubado, ou seja, o tribunal reprova e a própria Câmara ela acaba aprovando as contas do gestor. Gostaria de saber do senhor como é que o senhor se sente como presidente do Tribunal de Contas, e não seria, doutor Nominando Diniz, chover no molhado, ou seja, o tribunal aponta os defeitos, as coisas erradas, mas a Câmara acaba derrubando esse parecer. Aí eu pergunto ao senhor, existe a possibilidade, vocês têm trabalhado no sentido de melhorar esse entendimento aí, junto às câmaras municipais? Um abraço. Cláudio Nepó, de Itaporã. Cláudio, é uma satisfação falar com você. Como eu disse anteriormente, a Constituição Federal e Estadual, ela disciplina como isso deverá ser feito. Volto a dizer, o titular do controle externo é o poder legislativo. Se você for para a lei de responsabilidade fiscal, você vai ver que nós estamos sempre juntos, poder legislativo e tribunais de contas. Se você vai para a Constituição Federal, para a Constituição Estadual, nós estamos no mesmo ambiente da Constituição. Poder Legislativo, Tribunais de Contas. E por que isso? Porque o Constituinte, quando da elaboração da Constituição, entendeu que aquelas pessoas que pegam em dinheiro, que pagam, que contratam, que licitam, que dão ordens de serviço, essas devem ser julgadas pelo Tribunal de Contas. Mas no caso de ser chefe do Poder Executivo, quem tem de julgar é o Poder Legislativo. Isso é que diz a Constituição. Nós só poderíamos fazer diferente se houvesse mudança na Constituição. O Supremo Tribunal Federal já deixou bem claro que os tribunais que julgam não podem legislar. Então, quem legisla é o Poder Legislativo. Então, nos cabe apenas cumprir as determinações legais, seja na Constituição ou infraconstitucional. Neste caso, para que a Câmara Municipal vote contrário ao parecer do Tribunal de Contas, ela terá, primeiro, de abrir o amplo direito de defesa e o contraditório para quem está sendo julgado pela Câmara. Segundo, ela só pode modificar o parecer do Tribunal de Contas por 2/3 dos seus vereadores. E terceiro, ela só pode modificar se ela conseguir fundamentar. Toda e qualquer decisão que não tenha fundamentação, ela é nula de pleno direito. E respondendo de forma objetiva, cabe à Câmara o julgamento? Sim, cabe. Agora, ela tem de fazer o que determina a Constituição. Para a gente terminar essa rede de correspondentes, vamos à cidade de Souza agora, aos estúdios da Rádio Líder FM, o blog do Levi Dantas. Aquele abraço, Levi. A sua pergunta ao presidente do Tribunal de Contas.
Boa tarde a você, Peterson Santos, José Dias Neto, telenautas e ouvintes da TV Diário do Sertão, emissoras de rádio conectadas, especialmente a Líder FM aqui da cidade de Souza, cidade de Sorriso da Paraíba. Boa tarde ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro José Nominando Diniz. Doutor Nominando, a gente tem observado, e a sociedade também, acompanhado, evidentemente, as notícias relacionadas ao Tribunal de Contas, no sentido de acelerar a fiscalização dos, seja secretários municipais, seja autarquias, seja prefeitos, seja presidentes de câmaras. E muito tem se escutado. O tribunal emitiu um alerta, o tribunal divulgou um relatório apresentando diversas falhas, inconsistências ou irregularidades. O tribunal rejeitou as contas com ressalva, sem ressalva. Tudo isso gera uma expectativa no cidadão de uma punição para quem pratica, eventualmente, algo de forma irregular. Em qual desses procedimentos o tribunal tem o poder de penalizar, né, de recomendar, de fazer com que realmente aquele gestor que tenha gerido irregular os recursos, ele possa sofrer uma penalidade por parte do Tribunal de Contas? Seria essa a nossa indagação em nome da sociedade souzense. Uma boa tarde. Boa tarde, Levi. É uma satisfação falar com você, cumprimentando a todos os nossos conterrâneos em nível estadual, de Souza, e dizer que sexta-feira eu passei na cidade de Souza, dei uma volta por dentro da cidade, eu não estava fazendo inspeção, apenas visita, e quero dizer que o que eu vi, eu fiquei muito feliz. Já fazia um bom tempo que eu não andava no Alto Sertão, e gostei de ver. Agora vamos especificamente à sua pergunta. No início da entrevista, a Peterson, eu disse que todo poder e órgão tem função, competência e atribuição. Qual é a função do Tribunal de Contas? Controle externo. Qual é a sua competência? Julgar as contas por quem pegou em dinheiro público, emitir parecer prévio para os chefes do poder executivo, analisar os atos de pessoal, aposentadoria, reforma, pensão, concurso público, aplicar multa pelas irregularidades praticadas, imputar débito pelas despesas não comprovadas. E é bom que se diga que a aplicação da multa e a imputação de débito tem valor de título executivo. Não há necessidade de se abrir processo mais. O que se tem é de cobrar. E mais adiante eu vou falar sobre isso, porque sua pergunta foi muito inteligente. Pois bem, fazer inspeção, atender às solicitações das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, que eu estou me referindo à Paraíba. Pois bem, tudo isso é a competência do tribunal. E quais são as atribuições? Todas as ações que levem a cumprir a competência e a sua função. Vamos agora, resumidamente. Então, só nos cabe analisar a prestação de contas, aplicar multa e imputar débito. Quem é que pode ajuizar uma ação de improbidade administrativa? O Ministério Público. Então, para a competência do Tribunal de Contas aí. Daí para frente, temos que cobrar do Ministério Público, não mais do Tribunal de Contas. Quem é que julga se o determinado gestor cometeu ou não atos de improbidade? A Justiça. Então, desses a partir daí, de se cobrar do Ministério Público e passa a se cobrar da Justiça. Nós já evoluímos ao ponto que nós já estamos notificando todos os gestores de 2021. E o que é que diz a Constituição
estadual. Inicialmente, ninguém pode analisar contas no mesmo exercício, a não ser que seja uma denúncia, a não ser que seja um fato que seja com achado de auditoria, aí você faz uma inspeção. Porque a própria Constituição diz que prestação de contas é anual. Por isso o nome, PCA, prestação de contas anual. Então, enquanto não terminar o ano, não tem o que se dizer se alguém cumpriu ou deixou de cumprir a legalidade. No entanto, na Constituição do Estado da Paraíba, tem um artigo, tem um parágrafo no artigo 13 que diz que a entrega da documentação da prestação de contas só se fará até março do ano subsequente. Quer dizer, quando chega a documentação, nós já perdemos 3 meses. Mas mesmo assim, nós desenvolvemos um sistema aqui no Tribunal de Contas que já estamos notificando o gestor para 21 e agora no final desse mês. Todas as contas de 2022 que chegaram no final de março, elas também serão disponibilizadas para notificação. Então, tudo isso são avanços que o Tribunal de Contas já alcançou, que outro tribunal do Brasil não alcançou. Você quer um exemplo? Do dia 27, eu estou sendo convidado para uma palestra em Brasília com todos os tribunais de contas, pela importância que tem hoje o Tribunal de Contas da Paraíba. Antes de eu entrar aqui nessa entrevista, a equipe de inteligência do Tribunal de Contas veio me trazer um convite para que eu pudesse encaixar nesta viagem a Brasília para também fazer uma apresentação na Polícia Federal. Eu me refiro a isso para mostrar o nível do Tribunal de Contas que é exemplo hoje da Paraíba. Que é um exemplo hoje na Paraíba.